Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido para que você possa curtindo aí, deixe o seu like, seu joinha, ajuda muito para o crescimento do canal. Comente no canal se as palavras têm trazido bênção de Deus para a sua vida. Se você não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho para receber a notificação de cada vídeo. Conto sempre com a ajuda de vocês para que possa espalhar esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar da primeira carta de Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, olha: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vou ler de novo, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós temos aqui uma carta que Paulo escreveu para essa igreja que estava na cidade de Corinto, conhecida como os Coríntios. E Paulo, quando escreve essa carta, ele vai trazer uma advertência muito importante para aquele povo, importante para a nossa reflexão. Paulo vai falar para aquela igreja declarando que nós somos templo de Deus. Então nós somos moradia de Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, mora dentro de mim e de você. Qual é a finalidade de Paulo advertir essa igreja? Para que este povo pudesse cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que este corpo meu e seu, ele é moradia de Deus, ele é templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse templo. Porque o verso 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então Deus, ele vai punir a mim e a você se nós não cuidarmos desse templo. Se nós não zelarmos desse templo, nós seremos punidos por Deus, porque esse templo pertence ao Senhor. Mas nós temos aqui algumas coisas importantes para poder aprender. Primeira coisa que nós podemos aprender, o texto diz que o templo de Deus sois vós, e aquele que habita em vós é santo. Então o Deus que habita em mim e você, que habita no nosso corpo, ele é santo. Então nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos permitir que o nosso corpo se una às impurezas da vida. Porque se eu e você contaminarmos o nosso corpo, nós estamos contaminando o templo do Espírito Santo. Deus que é santo mora dentro de mim e de você. Então, se nós contaminarmos este corpo, o nosso templo, nós vamos estar desonrando a Deus, porque Deus mora dentro de mim e de você. Hoje as pessoas elas não têm preocupado mais com o corpo. E nós precisamos entender que nós que somos homens e mulheres de Deus, cristãos, o nosso corpo, ele pertence a Deus, é moradia do Espírito Santo. E o Deus que mora dentro de mim e de você, ele é santo. Então nós temos que preservar o nosso corpo, fugir de toda impureza. Porque se nós nos contaminarmos, nós vamos estar desonrando o Deus que mora dentro de nós, porque o nosso Deus, ele é santo. Segunda coisa que nós precisamos aprender é que o nosso corpo agora, ele pertence a Deus. Jesus, ele os comprou com o seu sangue. Então nós temos que entender que nós não podemos mais fazer com o nosso corpo aquilo que a gente quer, a nossa vontade. Quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, nós tínhamos o direito de fazer o que quisermos. Mas agora que nós temos Deus morando dentro de nós não podemos mais fazer o que nós queremos com o nosso tempo. Porque esse templo agora tem um dono, que é Jesus, foi comprado com sangue. Jesus pagou um preço muito caro por mim e por você. Então nós não podemos agir de qualquer forma, usar o nosso corpo, o templo que é de Deus, de qualquer forma, porque não pertence mais a mim e a você. O nosso corpo pertence ao Senhor, por isso é moradia do Senhor na nossa vida. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui, que é algo muito importante. Por que nós precisamos cuidar do nosso tempo? Porque o nosso corpo também, ele glorifica a Deus. Nós cultuamos a Deus com o nosso corpo. Nós servimos a Deus com o nosso corpo. Nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. Então, se eu e você contaminarmos o nosso corpo, a nossa adoração, o nosso serviço ao Senhor será um serviço manchado. Nós precisamos entender, Deus não recebe qualquer coisa.
Deus não vai receber uma adoração de um corpo que está manchado. Deus não vai receber um culto de um corpo que está manchado. Então nós precisamos preservar esse corpo porque nós usamos ele para adorar a Deus, para servir o Senhor, para cultuar o Senhor. Então nós temos que ter um zelo por ele. E o quarto motivo aqui, que é interessante, que diz aí no verso de número 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se eu e você não cuidarmos deste templo, a Bíblia diz que Deus vai nos destruir. Que o sentido da palavra aqui é punir. Deus vai punir a mim e a você. Então nós precisamos aprender isso. Vós sois templo do Senhor, morada de Deus. Então nós precisamos fugir de toda impureza, porque Deus habita em mim e você, Ele é santo. Se nós nos contaminarmos, nós vamos estar desonrando o Deus que mora dentro de mim e de você. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, porque ele tem um dono. Jesus nos comprou com sangue. Precisamos entender que se eu e você fizermos qualquer coisa com esse templo, nós vamos estar recebendo da parte do Senhor punição, porque esse templo pertence a Deus. Se nós destruirmos, Deus vai nos punir. E outra coisa que nós acabamos de aprender, não podemos contaminar esse templo, porque esse corpo nós glorificamos a Deus, servimos a Deus, cultuamos a Deus. Então, quando se diz o nosso corpo, precisamos cuidar, zelar dele. Vivemos uma época onde o pecado está alastrando e muitas das vezes nós não temos tido cuidado. Mas o diabo tem usado o corpo das pessoas para destruir, porque isso desonra a Deus, isso mancha o culto de Deus, isso vai trazer punição para mim e para você. Mas que eu e você possamos aprender. Paulo chamou a atenção dessa igreja. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Então nós somos moradia de Deus. Nós temos que cuidar deste corpo, tanto fisicamente e tanto espiritualmente, porque um Deus que é santo habita nele. Quero que você feche os teus olhos, vamos orar, para que Deus possa nos ajudar a cuidar deste corpo, que é templo do Senhor, moradia do Senhor. Isso é um privilégio para a minha vida e para a sua vida. Pai, quero orar, apresentar a minha vida, a vida desse homem, dessa mulher. Nós aprendemos algo, Pai amado, que é muito importante. Pai, nós somos morada do Senhor, que coisa maravilhosa. Mas nós precisamos entender que Tu és santo, Pai. E nós precisamos, ó Deus amado, cuidar deste templo, porque se nós mancharmos esse templo, nós vamos desonrar o Senhor, porque o Deus que é santo habita dentro dele. Ó Deus, nós precisamos entender que nós não podemos fazer o que nós quisermos com esse templo, porque, meu Deus amado, o Senhor comprou ele com Teu sangue, não pertence mais a nós, pertence ao Senhor. Pai, nós precisamos entender que nós não podemos, ó Pai, destruir esse templo, porque, meu Deus, se nós não cuidarmos desse templo, destruir ele, o Senhor vai nos punir, meu Deus, porque estamos destruindo não aquilo que é nosso, mas aquilo que pertence ao Senhor. Nós precisamos cuidar desse templo, Pai, porque através dele nós servimos o Senhor, através dele nós cultuamos o Senhor, através dele, Pai amado, nós adoramos o Senhor, e o Senhor não recebe nada que é manchado, Pai. Por isso, meu Deus amado, que possamos, ó Deus amado, aprender com a Tua palavra, que possamos ter a ajuda do Teu Espírito Santo para cuidar, zelar, tanto fisicamente, espiritualmente do nosso corpo, Pai, porque esse é o templo do Senhor, é a moradia do Senhor. Assim, meu Deus amado, eu oro para repreender toda ação do mal. Temos visto o diabo trabalhando, meu Deus amado, fazendo com que o homem desonre o corpo. Mas nós que somos homens e mulheres do Senhor, temos que entender que nós somos templo do Senhor, moradia do Senhor. E temos que cuidar, porque é um Deus santo que mora dentro dele. Assim eu oro, Pai, repreendendo todo mal e pedindo que o Teu Espírito Santo nos ajude a cuidar, preservar e guardar este templo que pertence ao Senhor, que é a moradia do Senhor. Assim eu oro, abençoa essa vida, essa casa, essa família, no poder que há no nome de Jesus. Lembre-se, eu e você somos moradia de Deus, templo do Espírito Santo. Isso é um privilégio para nós. Por isso devemos zelar, cuidar deste corpo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.